desconvocado. Chamou bastante atenção essa questão também. Então, o Flamengo tem seus 3 jogadores de volta, 2 sentindo desconforto e 100%, que seria o De La Cruz. Como é que ficaria um provável Flamengo? Não sei se é bola nas costas ali, o Gira, mas a gente tá falando de elenco, o melhor elenco do Brasil disparado é o Flamengo. Os caras estão querendo contratar o Jorginho agora, aquele que jogou no Chelsea, em outros times da Europa. Mas mesmo assim ficaria um bom time do Flamengo para enfrentar a gente? Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para a estreia do Campeonato Brasileiro, né? Jogo difícil contra o Internacional, né? A gente sabe que o Internacional é um dos candidatos a ganhar o título, né? E também tem a rivalidade devido a essa polêmica envolvendo Internacional e Flamengo e Internacional, sobre a questão de Thiago Maia, né? E os gaúchos também debatem bastante sobre esse assunto, né? Mas para mim o Flamengo é forte candidato não só a ganhar do Internacional, mas também ganhar a competição. Isso não quer dizer que o Flamengo vai chegar, vai passar por cima do Internacional, apenas que tem o melhor elenco, tem o melhor time, joga o melhor futebol, né? E os gaúchos debatem esse assunto, né? E sobre o Thiago Maia, eu acho que a frase a mais certa que eu vi esses dias foi o Baldasso, né, falando aí no canal Debate Raiz. Simples, quem deve tem que pagar, né? E a mídia gaúcha está discutindo, né, como é que o Flamengo vem, né? Vale ressaltar que o Flamengo ainda está no mercado, atrás de jogadores de reforço, né, apesar de ter alguns desfalques para esse jogo, né, como Gerson, como Arrascaeta, né? Mas tem De La Cruz, tem jogadores, vamos ser bem realistas, pessoal, qualificados o suficiente para montar um bom time, né? A gente espera que monte um bom time aí para esse jogo, faça um grande jogo, estreia do Campeonato Brasileiro, né, que consiga uma boa vitória, consiga vencer o Internacional. Fico alerta, é um dos candidatos a ganhar o título do Campeonato Brasileiro, né? Vamos acompanhar as reações aí, créditos do vídeo, é o canal Fabiano Baldasso, o link vai estar aqui na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar por inteiro. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo, no final deixa a minha opinião, vamos lá. Comum, assim, não achei nem Mas nenhum nem time bom. do Brasil, tirando o Flamengo que talvez consiga ter 2 jogadores de grande nível para cada posição. Acho que nenhum time do Brasil consegue ter, né? Eu fiz um exercício até pra ver. Sim, tu tentou puxar assim, qual posição era. Se for contratar em algum entendi. lugar, qual seria? O Christian Rocha, meu pai chamava a nave mãe de Ninho Azul desde os anos 90. O Ferroada no Jairão. Novidades sobre o lateral direito, aparentemente o William e Mariano ainda bem não vêm. O excelente Puma Rodrigues da seleção uruguaia inclusive perdeu espaço na bagunça do Carille no Vasco. Já que eles não pagaram, não seria interessante tentar ele envolvendo a dívida do David? Hurtado do Bragantino também é bola. Alguém teria algo pra acrescentar sobre o... Eu acho que acho que o próprio Gira já deu essa ideia, né? Mas é muito difícil tu convencer um clube a fazer assim, tu tem 16 milhões aí pra me devendo. Me dá um jogador teu aí importante. E assim, por mais que o Puma Rodrigues, eu até nem acho ele um excelente jogador, enfim, a galera gosta dele, mas ele é ele e o Paulo Henrique ali disputando posição, né? Então não sei se eles colocariam ali um jogador importante ali no negócio, né? Pra abater a dívida. O Christian Rocha queria muito ver o Vaga no DR. Dá pra ver que ele tá com freio de mão puxado na nave mãe. Olha, ia ser uma baita contratação, hein? Ia ser uma baita contratação. O Vaguinha pro debate raiz. Eu ia gostar, cara. Eu gosto do Vaguinha. Um que eu queria muito que voltasse é o Ribeiro Neto também. Gosto bastante do Ribeiro Neto. Ô, Thiago... Vamos... Não, antes eu vou com o Gira pra falar do jogo e aí depois a gente vai falar dos bastidores envolvendo o Flamengo. Gira, o Flamengo tem algumas dúvidas, né? A gente tá falando das dúvidas do Inter, mas o Flamengo tem algumas dúvidas pro jogo de sábado. Exatamente, porque lá na quinta-feira o Gerson saiu sentindo o adutor da coxa, se não tô enganado. O posterior da coxa, desculpa. Ele acabou sentindo. Posterior, isso. Posterior, isso. O posterior da coxa. Ele acabou sentindo e deixou a equipe do Dorival. Inclusive foi desconvocado. Foi chamado o João Gomes, ex-companheiro de equipe. E também o De Arrascaeta. E quando a gente estava ao vivo, a gente até não conseguiu acompanhar, né, Fontes? A gente estava de canto de olho ali e a gente não viu a troca. O internauta ajudou a gente e informou ali da substituição do De Arrascaeta, que estava jogando contra a Argentina. Inclusive, poxa, troca o De Arrascaeta pelo De La Cruz, né?
que seria o outro jogador do Flamengo. O De La Cruz acaba não conseguindo suprir a expectativa do Bielsa e foi desconvocado. Chamou bastante atenção essa questão também. Então o Flamengo tem seus 3 jogadores de volta, 2 sentindo desconforto e 1 100%, que seria o De La Cruz. Como é que ficaria um provável Flamengo? Não sei se é bola nas costas ali, o Gira, mas a gente tá falando de elenco, o melhor elenco do Brasil disparado é o Flamengo. Os caras estão querendo contratar o Jorginho agora, aquele que jogou no Chelsea, em outros times da Europa. Mas mesmo assim ficaria um bom time do Flamengo para enfrentar a gente? Eu confesso que eu não dei uma olhada ainda quem seria o reserva à altura do Gerson, né? Mas pra mim eu acho que ele segue sem dúvida. Acho que é muito mais uma questão de uma fadiga, tá? Pode sim aparecer nesse time do Felipe Luiz. E do De Arrascaeta, o próprio De La Cruz. Pode acabar substituindo ele no Flamengo. Ô, Thiago, nos bastidores também o Flamengo deu uma faladinha, né? Uma faladona, né, Weber? Mais um capítulo daquela situação envolvendo o Thiago Maia, porque, como eu falei na abertura, o Inter voltou a ser o foco do Flamengo nesta cobrança, justamente porque a situação estava congelada por conta da quase ida do jogador para o Santos, e esse retrocesso faz o Flamengo novamente mirar o Inter como um devedor do Thiago Maia. O Inter ainda deve as parcelas, se eu não me engano, já são 4 parcelas que o Inter deve, somando a dos últimos meses. E o Inter fez essa promessa de pagamento nas últimas semanas, até como uma forma de apaziguar todo esse contexto, toda essa... Pessoal, vamos deixar bem claro, né? Não é só problema exclusivo do Internacional, né? A maioria dos clubes do Brasil está nessa situação, né? É complicado, né? A repercussão que tem nas declarações do Flamengo, mas isso aparentemente não amenizou o rubro-negro, porque numa reunião que aconteceu no Conselho do Flamengo na última quinta-feira, o ex-presidente Rodolfo Landim demonstrou seu descontentamento com a inadimplência dos clubes e a falta de cobrança efetiva de dívidas do Flamengo. Então, só para vocês entenderem, não é apenas sobre o Inter. O Flamengo tem um saldo devedor de 60 milhões com dívidas, 56 milhões, na verdade, com dívidas em diversas situações, e o Inter é um desses devedores do rubro-negro. Após essa declaração do Landim, que abre aspas, não deve ao Flamengo que a gente exponha o seu nome. Temos que sanar esse tipo de atitude. Não faço acordo nenhum e nem dou desconto, afirmou o ex-presidente do Flamengo. O atual presidente rubro-negro, o BAP, ele refutou essa situação, explicando o porquê o Thiago Maia ainda é um saldo devedor do Flamengo, com a frase: eu ia trocar de devedor duvidoso. Não fizemos. Por isso, o Santos não adquiriu o jogador. Porque, segundo o atual presidente do Flamengo, o Santos não é confiável para pagar e não é nada diferente do que o Inter apresentou até o momento. Mais uma cobrança pública, Lucas Weber, por parte de ex-presidente e endossada pelo atual presidente rubro-negro. Como é que tá essa questão envolvendo o Thiago Maia, o Thiago? O Inter, ele tá se arrumando para deixar em dia as parcelas, seria isso. E eu acho curioso que mesmo assim, quando aparece a dívida, aparece os 4 milhões de euros do negócio inteiro. O Inter só deve algumas parcelas, o Inter não deve o negócio inteiro, seria isso? Não, até porque essa promessa de pagamento ela é muito longeva, do Inter ter adquirido o jogador. Mas sim, o Inter já deve algumas parcelas, e esse saldo devedor, Weber, eu acredito que assim, aí já é um sentimento e não uma informação. O Inter estipulou este negócio junto ao Santos para se livrar da dívida. Com tudo que estava alinhado, o Inter acreditou que não teria mais esse saldo, não teria mais que pagar o Flamengo, porque o Thiago Maia chegou a viajar para o interior paulista, para o litoral paulista, para assinar com o Peixe, e acabou não dando certo. Então o Inter vai ter que se reestruturar em planejamento para pagar o jogador. E aí resta saber, Weber, é algo muito recente ainda, porque as afirmações de que o Thiago Maia permanecerá no Inter e não vai mais ao Santos, elas partem pouco antes do Grenal na final, por parte do presidente Marcelo Teixeira do Peixe, como também, após a final, do próprio Thiago Maia, que quando conversou conosco após o título, afirmou: eu vou ficar, eu não saio mais. E isso faz o Inter ter que planejar novamente.
é algo que ainda está em dúvida, ainda não temos total certeza, porque a certeza que o Inter tinha é que não precisaria mais pagar o jogador. Weber. Oi, fala, Tira. Até para completar ali, o Thiago trouxe que seriam 4 parcelas, né? Mas agora no dia 20 de abril será a 4ª parcela. Então lá em agosto de 2024 foi uma parcela de 250 mil euros. Em dezembro foram 2, tá? Uma de 400 mil euros, outra de 50 mil euros. E agora, em abril, no dia 20, seria uma de 500 mil euros. Tá? Seria a 4ª parcela daquelas 10 que o Inter fez com o Flamengo. Pois é. Vamos para alguns superchats aqui. O Daniel Maciel. 1.200 vagas para Brigadiano. Pessoal, enquanto tiver Flamengo e Internacional, vai ter essa discussão aí, né? Flamengo se preparando para enfrentar o Internacional pela estreia do Campeonato Brasileiro, com alguns desfalques, né? Desfalques esses que, para mim, vai mexer sim no rendimento da equipe, né? Arrascaeta, Arrascaeta e tem Gerson, né? São os principais jogadores, né? Principalmente o Gerson, né? Mas é como eu digo, o Flamengo montou um elenco qualificado para quando fizer algumas alterações, o rendimento da equipe não caia, né? E é isso que a gente espera, né? Sai Gerson, pode entrar Luiz Araújo por aquele setor, Bruno Henrique centralizado, Gonzalo Plata, né, pelo outro lado, Everton Cebolinha, Michael, eu acho que está se recuperando. Então, muitos jogadores qualificados, né? E lá no meio, geralmente, como assim na seleção uruguaia, quando sai Arrascaeta, entra De La Cruz, né? Então, não tem muitas preocupações assim, né? Eu acho que o Flamengo sempre mantendo a espinha dorsal dessa equipe, por isso que está mantendo sempre o mesmo padrão de jogo, o mesmo DNA, né? E eu acho que vai ser um jogão, né? Eu acredito na vitória do Flamengo, mas é uma estreia aí e, como eu digo sempre, né? São 2 candidatos ao título, né? Como sempre, eu já vou começar a criticar a CBF. Eu não sei como é que a CBF, quem é que organiza esse campeonato. Principalmente a tabela. A gente vê sempre, né? E pior que os dirigentes não podem criticar a CBF. Tudinho votou o presidente da CBF, né? Então tem que engolir calado. Mas eu não votei e posso criticar. Por exemplo, última rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo joga com São Paulo. Palmeiras joga com Fluminense. Estou dando um exemplo, que geralmente é assim. São clássicos interestaduais. Flamengo com São Paulo. Fluminense com Palmeiras. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque tá errado, pessoal. Tem que ser clássico estadual. Sei que muitos vão perguntar e eu vou lhe explicar por quê. Por exemplo, vai jogar Flamengo e São Paulo. Palmeiras e Fluminense. Aí tá lutando pelo campeonato Flamengo e Fluminense. 1 ponto de diferença. 1 ponto de diferença. Não, Flamengo e Fluminense não. Tá lutando Flamengo e Palmeiras pelo campeonato, né? Tá lutando Flamengo e Palmeiras. 1 ponto de diferença. Você acha que o Fluminense vai querer vencer o jogo para atrapalhar o Flamengo? E vice-versa. Você acha que o São Paulo vai querer vencer o Flamengo para dar o título ao Palmeiras? Me responda essa pergunta aí. Eu queria fazer essa pergunta para os dirigentes irresponsáveis e incompetentes da CBF. Perguntar quem é que organiza essa tabela. Agora, se tivesse os campeonatos estaduais, né? As últimas rodadas fossem os clássicos estaduais. Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco. As últimas 3. Botar sempre os últimos jogos, os estaduais. Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo. Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos. Vai jogar a última rodada. Flamengo e Fluminense, Palmeiras e Corinthians. O Flamengo está disputando com o Palmeiras o título. Tanto o Corinthians vai querer ganhar para o Palmeiras não ser campeão, como o Fluminense vai querer ganhar para o Flamengo não ser campeão. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. É o contrário. Eles facilitam, né? Bota um Flamengo e São Paulo e um Palmeiras e Fluminense. Se tiver brigando Flamengo e Palmeiras, o Fluminense não vai dificultar nada para o Palmeiras, que não quer o Flamengo sendo campeão. Pelo outro lado, o São Paulo também não vai dificultar nada para o Flamengo, né? Que não quer ver o Palmeiras campeão. É coisas que
só tem aqui no futebol brasileiro, pessoal. Por isso que eu tô criticando esse jogo aí, né? A estreia do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Internacional. Porque não era pra ser Flamengo e Internacional. Era pra ser Flamengo e um clássico do Rio. Porque esse primeiro jogo vai ser o último. Então era pra ser um clássico do Rio. Flamengo e Botafogo, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco. Do mesmo jeito, as outras equipes. Um Grenal, Palmeiras e Corinthians. Mas não é, né? Vamos ter que aceitar que é futebol brasileiro. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal FlaTube. E até a próxima, pessoal.